Já começou? Pessoal, é o seguinte, como é que funciona aqui, ó? Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber começar a trabalhar no AutoCAD. A gente tem que escolher um template que seja baseado no sistema ISO. Então aqui eu tenho a CAD-ISO.dwt. Tá? Eu utilizo o fundo branco, mas para mudar a gente vai em opções. Tá no razão, opções. Se vocês perceberam, eu estou salvando essa aula, tá? Então vem aqui Display, Colors, escolho o fundo de tela para que fique preto. Ok, tá? Bom, o comando Annotative está aqui embaixo. São esses três ícones que vão configurar tudo que vocês precisam de plotagem, impressão e cota. Esse daqui vai mostrar se as anotações estão ou não, aquelas anotações que estão com a Annotative estão sendo acionadas ou não. Esse daqui vai fazer com que elas reajam a mudanças de escala. Então, para que você veja se está realmente funcionando, você tem que deixar os dois sempre ligados, tanto no Model Space quanto no Paper Space, o layout, tá? E aqui a escala de impressão, tá? Essa escala, lembrando que no Model Space não tem nada a ver com o desenho, é apenas com as anotações, cotas e textos, ou também blocos que estejam com o Annotative ligado, tá certo? Se eu não tiver a escala que eu quero aqui, eu vou clicar em Custom e vou adicionar a escala que eu quero, por exemplo, 1:75. Coloco o nome 1:75 e da forma que eu configuro o template, basta eu colocar que uma unidade de papel equivale a 75 unidades de desenho e ele vai fazer a conversão correta. Posso aqui trazer a escala para uma ordem, né, lógica. Aqui 1:75. Então eu vou configurar primeiro o texto, que é mais fácil. Vou na aba Annotate, do lado do nome Text, eu tenho aqui a setinha, Text Style. Vai aparecer essa caixa de diálogo, onde eu vou criar um novo, clique New, e vou chamar de Textos, ou R80. Tá? Lembrando as réguas que a gente utiliza no normógrafo. Essa régua aqui eu tenho que acionar o tamanho Annotative e dizer que no tamanho do papel ela vai ter 2 milímetros, mas aqui é que está o detalhe. Eu não vou colocar 2, eu vou colocar 2 milímetros como se fosse escrito em metro, tá? Então 2 milímetros em metro é 0.002 e aplico. Eu posso até deixar ela como corrente, né? Set current, ela vai ser a corrente e vou fechar. Vou fazer aqui uma camada. Eu desaprendi. Bom, e vou fazer uma outra camada aqui. E vou escrever um texto qualquer. Ele pergunta aqui a escala, né? Vou colocar 1:75, ok. Como eu vou usar a régua 80, já está configurada aqui a régua 80, basta clicar aqui e digitar o texto. No 0, vamos colocar quarto. Tá? 1:75 está muito pequeno, mas a gente ainda não configurou totalmente o nosso texto, tá? O nosso desenho. Aqui está ponto 15. E a gente tem que configurar o que para que isso funcione? Vai lá nas opções
E em User Preference, a gente vai ter que determinar que tudo é metro. Tudo é metro, ok. Vamos agora nas unidades, Units, e verifica se está em metro também. Aqui não está, vou colocar metros. Ok. 50. Para 75. Tem uma coisa de estranho nesse peixe aqui. Vamos parar aqui a gravação. Continuar a gravação. Viu, professor? Você vai passar lá? Tá postando? Tenho, vou postar. Então, Isso é régua 80. Eu tenho que saber quais são as réguas e construir os tipos como se fossem réguas. Tá? Aí se eu quero a régua 100, é 2,5, a régua 140, 3 e assim por diante. Conta nessa aula como é que o senhor fez para ajeitar aquele problema que não estava ficando... O problema é que eu selecionei aqui, eu acho que quando eu fiz o texto não estava com o tipo corrigido, aí aqui ó, nas propriedades, que é bom vocês sempre trabalharem com a propriedade ligada, estava o tamanho do texto no papel 0, e não era para ser 0, era para ser o tamanho que eu queria, 0.002, tá? Foi isso que eu corrigi. Depois que eu fiz isso, eu corrigi lá o texto e deu tudo certo, tá certo? Bom, dimensão, tá? As cotas do mesmo jeito, eu tenho que ir lá em digito D de dado e novo, chamado de cotas, porque aqui cota é geral. Continuo e vou criando linha, by layer, by layer, by layer, by layer, by layer, by layer. Vai depender também da escala, né, Vitor? É. Por enquanto eu não vou mexer, só nesses detalhes aqui, ó. Oblíquo. Isso aqui, ó. 30, isso aqui. Qual o tamanho da linha? Aqui é a mesma coisa lá do texto, ponto 002, né? Tudo em milímetro, como se fosse escrito em metro. Texto. Aqui na escolha do texto, o que é que vai acontecer? Eu vou escolher um texto que já é anotativo, então é R80. R80. Texto pela camada. Aqui deixa tudo certo, ponto 001. Fit. Sempre deixar dentro, aqui está certo. E aqui ó, eu marco a opção anotativa. Tá? Eu vou voltar lá para configurar as linhas que estão fora. Essa opção aqui, Offset from Origin, é a distância do ponto da linha de chamada para começar a linha, tá? Que é aquela linha que leva ao ponto cotado. Eu não vou mexer aí porque eu vou deixar aqui, ó, Fixed Length Extension Line. Essa dimensão fixa vai fazer com que todas as linhas de chamada tenham o mesmo tamanho. Eu coloco 3 vezes o tamanho do texto, com 006. Aqui eu vou deixar um só para desencargo de consciência. Cotas você tem que mostrar os elementos de abertura, o tamanho dos vãos, o tamanho dos cômodos e a cota total, que soma tudo. Então, são 3 linhas de cotas. Igualzinho como a gente ensinou em desenho 1. Parede da necessidade cotar? Sim. Você precisa dizer a dimensão das paredes. Símbolos aqui, texto ok, tudo ok, tudo ok. Hã? Do menor para o maior. Você cota tudo, cota os ambientes, depois cota geral. Tá? Feito isso aqui, finalizo. Tá? Vou deixar ela como corrente. E agora eu vou cotar. Aquela cota mágica, né? Ó. Hã? Essa pré-entregador. Sim. A senhora é planta e cor, né? Para trazer zoneamento, essas coisas. Sim. Sim. Quanto mais próximo da entrega final, melhor. Aqui, ó. Vou fazer uma camada. Segura a mão, professor. Quedim.
Não é metal para você não? Hã? Não é metal para você? Pode. E aqui está a cota, do jeito que foi colocado lá. Só configurar uma coisa aqui que eu não configurei, que foram as unidades, decimal, tirar isso aqui, desmarca aqui, e ok. Agora está certo. Tá? Cota configurada e ela reage ao fator de escala. Tá certo? E a última configuração é a configuração de layout. Aqui no layout, botão direito, Page Setup Manager, colocar como novo, vou configurar para uma prancha A3. A3. Ok. Aqui eu vou escolher o PDF. Aqui coloco, era monocromático, Aqui é que está o segredo dessa configuração para que eu utilize as escalas como 1 para 75, como sendo 2.75. Eu coloco 1000 milímetros equivalem a uma unidade. Tá? Dessa forma fica tudo certo, fica bem fácil de resolver tudo o que vocês vão precisar. Tá? Aqui eu vou utilizar um tamanho de papel já configurado. Para quem não lembra como configura, propriedades, Custom Paper Size, Add, Start from Scratch, determina o tamanho do papel com 10 milímetros a mais, no caso do A3 é 420 por 297, vai ficar 307 por 430, para que eu tenha a possibilidade de colocar 5 milímetros de margem em cada uma das 4 margens, e eu tenho um espaçozinho em branco. Não, isso é o papel, estou desenhando o tamanho do papel, tá? Aqui eu vou usar como ponto A3, avançar, concluir, tenho lá, ok, e aqui na lista vai aparecer o ponto A3 que eu acabei de fazer. Está aqui. Vou colocar ele como paisagem, portrait, quer dizer, portrait dele é paisagem, não, landscape. É landscape, aí ele vai ficar horizontal, tá? Clique em OK. Como eu fiz uma configuração de plotagem, eu posso fazer todas as configurações de plotagem que eu quero, tá? Todas. A4 paisagem, A4 retrato, A4 paisagem, A3, A2, A1, A0, os A3 estendidos, os plotters, todas. Deixo todas aqui. Se eu preciso de um, o que é que eu faço? Seleciona o que eu quero e Set Current. Pronto, Close, ele automaticamente se configura. Vou mostrar aqui para vocês outra. Page Setup Manager, New, vou fazer o A4. Aqui eu escolho o A4 e Landscape, ok. Pronto. E coloca A4 como corrente, Close. Ele fez o A4. Basta escolher agora, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, selecionei um novo layout, Page Setup Manager, A3, Set Current, Close. Vai para o A3, tá certo? Aí aqui, o que é que vai acontecer? Prancha, margem, ou 1. REC, 0,0, ponto 42, ponto 297. Fiz o tamanho do meu papel. E agora, prancha, quadro, cor 6, offset .007, offset .007, 7 milímetros, e offset .025, 2 centímetros e meio. Aí faço isso aqui, ó. Isso daqui eu troco para quadro, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E tenho a margem já feita, tá? A margem, que é essa fora, e o quadro, que é essa interna, tá certo? Aí carimbo, coisa e tal. Vou fazer mais uma camada, MView, cor, digamos 9,
plot, no plot, e faço o comando mview. Seleciono aqui e aqui, clico 2 vezes dentro e só faço isso, ó. Lembra aquela regra que eu falei de deixar os ícones de escalímetro ligado? Clica no escalímetro aqui, os dois ligados, clico aqui e escolho a escala, 1:50. Clico 2 vezes fora, meu desenho está em 1:50, tá? Por que eu faço isso? Porque eu posso, ó, ter 2 mview na mesma prancha, clico aqui dentro e esse outro desenho está em 1:75. Vou colocar uma escala bem diferente, 1:20. O mesmo desenho, mesma escala, eita, saiu aqui, para 50. Mesmo desenho, com as mesmas cotas e os mesmos textos, porém, quando me aproximo aqui, ó, os textos têm a mesma altura, apesar de ter escalas diferentes, que é a regra, tá? Porque a gente pode ter variação do tamanho do desenho por causa da escala, mas os textos têm que estar do mesmo tamanho, tá? Dessa forma eu consigo fazer com apenas uma cota, um texto. Ele automaticamente se ajusta, tá? Mas como os textos mudam de tamanho, como é que eu vou fazer para que eles fiquem sempre no mesmo lugar? Aí entra aquela história de vocês saberem isso aqui, que é o justify. Esse ponto aqui, ó. Justify left está dizendo que é o left. Eu posso colocar bottom left, que vai fazer com que ele fique no canto inferior esquerdo, sempre. Por mais que ele cresça, ó, aqui está 1:50. Se eu colocar 1:100, ele vai duplicar de tamanho. E vai desfazer o que eu falei, né? Peraí. Bottom left. Bottom left. Daqui pra cá. 1:50 agora. Tá? Ele vai ficar sempre preso a esse espaço. Ele não vai passar desse espaço que você determinou. Tá certo? Aí você tem a configuração corretinha. Aí você tem que fazer o teste. Eu tenho 2 desenhos com escalas diferentes. Por exemplo, aqui é o desenho e desse lado aqui eu coloquei um negócio que vai ser impresso em 1:2000. Não tenho ainda. Adicionar 1:2000. Drawing Units 2000. Ok. E aqui coloco 2000. Pronto. Aí vai estourar. Tá, esse aqui estoura. O outro não vai estourar. Tá estourando, né? Aí na verdade é que eu tenho que configurar. Um negócio desse não teria. 3 metros, né? Teria 27 metros, coisa assim. Seria um terreno. Quanto tempo que você fez agora? Aqui 30 metros, né? Agora. 30 metros. Pronto, a 30 metros ele já está cotando melhor. Aí vou lá no layout, ó. Nessa aqui eu tenho para 50, né? Nessa aqui eu vou clicar dentro, vou procurar aquele meu desenho e vou colocar a escala que eu quero, 1:2000. Vou colocar aqui um do lado do outro. Tá na escala ainda, para vocês perceberem que as escalas ficam corretas. Não precisa se assustar com essa diferença de escala, isso aqui estourado. Porque aqui é só você voltar e colocar 1:50. Aí ele retorna aquela configuração que você tinha feito, tá? Se você não quiser que eles mostrem, né? Basta. Aqui, ó. Clica aqui. Eles não vão mais reagir ao fator de escala. Ou vão. Tá mudando aqui, né? Tá no outro. 50. Para 100 ainda tá. Se eu tiro os dois, ele não reage mais. Reage ainda. Enfim. Quedinho. É esse daqui, ó. Quick Dimension. Deixa eu só parar aqui.